Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos, né? Hoje o vídeo, ele traz uma pergunta bem complicada, mas que não é para escandalizar ninguém não, tá? Eu não sou de fazer polêmica e quem me conhece sabe que eu não gosto disso. Eu gosto muito de explicar, né, aquilo que eu sei. Eu gosto muito de compartilhar com as pessoas, né, porque eu acho que é importante, principalmente as coisas de Deus. Então, vamos falar hoje sobre a Bíblia e sobre a igreja. Afinal, tem uma mais importante do que a outra? O que vocês acham, né? Mas enfim, antes de começar, eu já peço que coloquem aí, deixem seu like, compartilhem o vídeo, deixem seu comentário, deem um like, se inscrevam no canal. Tá? É importante que isso sempre aconteça, porque quando você faz isso, você ajuda com que o canal, né, chegue a mais pessoas, né, e ajude a evangelizar, a de fato compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas, né? E aí vamos lá. Como eu vou falar da Bíblia, então eu preciso começar a falar um pouco do Antigo Testamento, só que vai ser rápido, tá? Vai ser rápido. O que eu vou falar do Antigo Testamento? Eu vou falar daquela passagem que Jesus, ele está em Nazaré e aí ele está lá no templo. Ele vai fazer uma leitura, né? Como de costume, né? O pessoal se levanta lá, faz a leitura do livro, né? Que está ali, é esse livro que nós vamos falar. E aí Jesus pega o livro e faz a leitura de Isaías. Essa passagem está em Lucas, tá? Mas ele fala de uma passagem de Isaías, tá? E nessa passagem, quando ele está lá, né, ele abre o livro, lê a passagem, ele fala, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova, a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos, a recuperação de vista aos cegos e dar liberdade aos oprimidos, e para anunciar o ano da graça do Senhor. Aí ele fecha o livro e fala assim: essa passagem acabou de acontecer, né? Acabou de se concretizar nesse momento, ou seja, com ele, né? E aí o pessoal fica escandalizado, né? Alguns ficam admirados e tal, mas não é o José, né? Não é Jesus filho de José ali e tal. É aquela coisa toda que você já conhece essa passagem. Mas eu quero pegar dessa passagem o livro que ele fez a leitura, né? No livro de Isaías, que estava dentro de um livro que chama Septuaginta. A Septuaginta é um livro que era a Torá. A Torá é o livro que os judeus, né, utilizam, e a Torá estava em grego, estava em hebraico, né, até o século III a.C. Devido a todo aquele povo estar sendo dominado pela Grécia, pelo Império Grego, né, foi solicitado, né, que eles traduzissem a Torá para o grego. E aí essa tradução foi feita por 72 rabinos. Lembra que eram 12 tribos de Israel? Então, pegaram 6 rabinos de cada uma das 12, né, aí dá 72, e eles traduziram a Torá, e aí tomou-se o nome de Septuaginta, né, um tempo depois. Mas esse era o livro em que Jesus e os apóstolos utilizavam para se remeter à Torá, que para nós hoje é o Antigo Testamento. Então isso é muito importante você já gravar esse ponto aí, que os apóstolos e Jesus utilizavam este livro para fazer, ou para evangelizar, para poder falar da palavra, né? E Jesus ele não veio para tirar a palavra, ele não veio para desmentir, né? Para eliminar o que os profetas falaram, né? Pelo contrário, ele mesmo fala que ele não veio para mudar a lei, ele veio para confirmar. Então tudo que estava naquele livro era aquele livro mesmo que era para ser utilizado, só que ele veio pegar aquele livro e confirmar tudo que estava escrito naquilo.
Então, isso foi o que Jesus falou. Beleza? Então, começamos a falar da Bíblia ali, né? E aí, um tempo depois, continuando, né, aí nos anos de pregação de Jesus, ele está lá, né, com os discípulos, e aí Jesus pergunta para eles, né, para os apóstolos, né, e todos que estavam ali, perguntou para eles assim, quem que eles dizem que eu sou? Aí os apóstolos, todo mundo falou assim, dizem que o Senhor é João Batista, dizem que é Elias, dizem que é Jeremias, ou dizem que é um dos profetas e blá, blá, blá. E aí Jesus fala assim, beleza, entendi, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fica muito satisfeito, porque ele fala para Pedro, ele fala assim, feliz és tu, Simão. Ele fala, feliz és tu, Simão. Né? Que quem te revelou isso não foi a carne, não foi o sangue, mas foi meu próprio Deus, meu próprio Pai que está no céu. Então, aí quando ele fica feliz com Pedro, ele fala assim, feliz és tu que sabe isso, né? Aí ele continua, e tu és Pedro. E ele tinha acabado de chamar ele de Simão. Percebe? E agora ele fala, e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Ok? Primeiro ponto, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, é uma promessa. Jesus faz uma promessa. Ok? Acompanhe. E depois que ele fala isso, ele fala, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Olhem a sequência. Primeiro, quando ele pergunta, e quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala, o magistério fala, porque havia muita dúvida, quem que é esse homem? Todo mundo, ninguém sabia, né? As pessoas viam eram os milagres, né? Você vê um milagre ser curado, o que a pessoa falava? Tu és um profeta, né, e tal. Mas poucos entendiam de fato que ele era o Messias, né? O Cristo, o ungido, o enviado, o Filho de Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e que veio para a nossa salvação. Poucos sabiam. Quem sabia disso? Quem sabiam disso? Os que estavam próximos a todo momento de Jesus, que eram os apóstolos, o magistério. Eles sabiam, eles conheciam de fato quem era Jesus. Todo o povo em volta tinha um conhecimento, mas o conhecimento, não a certeza, gera dúvida. Então, eles tinham assim, né? Eu acho que Jesus é aquilo e tal, mas tinha aquela dúvida. Quem que tinha certeza? Foi quem falou, e tu és o Messias. Quem reconheceu como tu és o Messias é porque sabe quem Jesus é. Quem sabe quem Jesus é, quem conhece de fato, é o magistério. Isso é uma coisa que a gente não pode negar. E aí quando ele fala, e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, já fala, olha outro ponto que ele está falando, eu vou construir a minha igreja. Ok? E nessa igreja, o inferno não vai prevalecer. É uma promessa que eu estou te fazendo. Isso é Jesus falando. Ou seja, muita gente fala, porque a igreja se corrompeu, porque a igreja, gente, Jesus não faz falsas promessas. Quem faz falsas promessas é o demônio, né? O pai da mentira é o demônio. Jesus não mente. Se Jesus não mentiu, né, quando ele estava encarnado, vocês acham que ele vai mentir depois, gente? Ele fez uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E além de tudo isso, ele ainda completa mais, ele vai mais fundo. E eu vou te dar as chaves. Tudo que tu desligar
Tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, o que tu desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, o magistério, é lógico que ele sozinho ele não faz tudo, e isso eu vou falar mais para frente um pouquinho, né? Mas ele é a ligação, né? Pedro, os sucessores de Pedro são a principal ligação entre o céu e a terra. E aí a gente falou do magistério, certo? E aí agora a gente vai falar do outro ponto que tem tudo a ver, vocês vão ver que tem tudo a ver no final, é a doutrina. Muita gente fala assim, porque doutrina, porque tradição, palavra antiquada, mas tem um significado. Eu já falei num vídeo sobre isso, eu vou colocar aqui depois para vocês assistirem, que eu falo também sobre a tradição, sobre a doutrina. Os próprios apóstolos eram preocupados com isso. Eles já eram preocupados, não sou eu, não é o Papa, não são os bispos, né? Isso já vem desde o tempo de Jesus. Os próprios apóstolos, Paulo era super, hiper, mega, ultra preocupado para que a doutrina não mudasse. Ele em Colossenses, ele em Coríntios, ele falando com Timóteo, falando com Tito, ele falou com todo mundo sobre isso, né? Ele falou, quando ele foi falar inclusive da ceia do Senhor, primeiro ele chama atenção, quando ele em Coríntios, né? Quando ele faz a primeira carta aos Coríntios, ele chama a atenção deles. Uma das coisas que ele fala lá de cara, quando ele chega na reunião dos cristãos, que é a nossa missa, né? Ele chamava de reunião, ele falava assim, está tendo muita desunião aqui, muita divisão, está tendo muita divisão, mas quer saber, isso é bom. Ele falou, isso é bom, porque a divisão mostra de fato quem que é autêntico, quem segue de fato, né? O que o Senhor nos ensinou. E ele fala, eu recebi do Senhor aquilo que eu lhes transmiti, eu recebi dele. E aí ele continua, na noite que foi entregue, ele tomou o pão, deu graças, ele fala exatamente como que aconteceu a primeira missa, certo? Que foi a quinta-feira santa, a instituição da Eucaristia. E aí, lá em Tito, ele fala para Tito, né, seja fiel na exposição da palavra, seja fiel na exposição da palavra, para que consiga encorajar a sã doutrina. Ou seja, você só consegue encorajar a sã doutrina sendo fiel na palavra. E aí as pessoas falam assim, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus é Jesus. Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus. Quem vê Jesus vê ao Pai, certo? A Bíblia, ela retrata muitos fatos que aconteceram ali e que o Espírito Santo quis que aqueles fatos estivessem na Bíblia, né? Mas a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, é uma pessoa. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus. Tá? Então, você já está vendo aí para onde que eu estou indo, né? E aí, em Tito ainda, São Paulo reforça, né? Ele fala, fale conforme a sã doutrina. Ele repete isso. Ele fala de novo, fale conforme essa doutrina. Se você não falar conforme essa doutrina, você não vai encorajar da forma correta. Você não vai encorajar de acordo com a verdade. E aí como é que você vai contestar as pessoas que rejeitam a sã doutrina? Você só consegue contestar quem rejeita a sã doutrina com a doutrina verdadeira. Isso é Paulo falando. Então havia uma preocupação enorme para que o que Jesus ensinou de fato fosse passado. Paulo era iluminado pelo Espírito Santo, mas vocês acham que ele não conheceu Pedro, não conheceu alguns apóstolos? Conheceu sim, ele conheceu. Está retratado na Bíblia também. Ou seja, ele bebeu da fonte também. E aí Policarpo fala que eu conheci Pedro, né?
quem foi os discípulos de São João, os discípulos de Pedro, os discípulos de São Mateus, ou seja, cada um foi tendo seus discípulos, de São Paulo, e esses que foram virando bispos, né, e presbíteros, diáconos, eles foram passando a tradição, que a tradição que a gente fala é a oral, né? A tradição é quando você passa, né? Quando passa de pai para filho, é uma tradição de família. Vocês já ouviram falar nisso? Tradição de família, passa de pai para filho, é a mesma coisa. Foi passado de pessoa para pessoa para que a tradição não morresse. E isso é a tradição, certo? Então a gente já falou do magistério, já falamos da tradição, e aí nós vamos falar da Bíblia, né? De uma forma bem rápida, porque a Bíblia, ela foi composta por vários livros, né? Tanto do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, que eu já comentei, e o Novo Testamento, que foram vários livros encontrados, né, durante os primeiros séculos. E aí teve um critério em relação a isso, porque eles, para se confirmar que aquele livro ia ser um evangelho, ele ia entrar para o Novo Testamento e entrar para a lista, né, do Novo Testamento, que se chamava o cânon, ele tinha que estar conforme a doutrina, certo? Porque já se vinha pregando o que Jesus havia ensinado há 3 séculos. Então, como é que eu vou pegar um livro que fala o contrário do que a tradição fala? Então, não poderia... Qual que é o critério que eu escolhi? Coloca tudo aí. Ou então, não coloca nada, pega 1 ou 2. Tem que ter um critério. O maior critério era que eles tivessem conformidade com o que já vinha sendo ensinado há 300 anos. Vocês entenderam? Além disso, foram encontrados milhares, centenas de livros iguais. Então, por exemplo, dos evangelhos, vocês acham que encontraram 1, 2, 3 evangelhos de João iguais? Olha, a gente achou um aqui, um lá em Antioquia e não sei aonde. Não. Eram centenas. Porque as pessoas iam escrevendo, né, iam compartilhando, e isso foi sendo encontrado. Então, quando você foi ver, eram centenas, eram milhares de cartas iguais, né? Como é que você contesta algo desse? Você confronta que toda a tradição está falando uma coisa, quando você pega aquele livro, está falando igualzinho, certo? E aí lá no século IV foi definido, né? Mas oficializado mesmo foi 1000 anos depois, século XV, século XVI, para vocês verem que a igreja, ela reconhece as coisas, ela não chancela, igual muitos falam, né? Infelizmente muitos têm essa noção, mas é porque não conhecem a história da igreja, né? A história da igreja, ela fala coisas lindas e que a gente não conhece. E aí, beleza, temos tudo começou com o magistério, ou seja, alguém tinha que continuar esse trabalho, né? Que foi o magistério da igreja. Isso foi passado de boca em boca, porque nas primeiras missas não havia Bíblia completa. Como é que aconteciam as missas? As missas aconteciam com a Septuaginta e mais, né, a tradição, falando de Jesus, como que Jesus era e tal, tudo que ele tinha feito. E quem já não conhecia Jesus, mas conhecia quem conheceu Jesus, e foram passando os anos, falava assim: eu conhecia quem conheceu que conheceu Jesus. E assim foi, o Espírito Santo iluminando, porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja dele. Vocês lembram disso, né? E aí depois vem a Bíblia fechando, né, esse tríduo aí, né, vamos colocar assim. E aí vamos falar da igreja, né? A igreja, Paulo fala que a igreja em Timóteo, ela é a coluna e o sustentáculo da verdade. Isso é Paulo falando. A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Ou seja, ele já pega a igreja e fala: olha, a igreja que é o sustentáculo da verdade. Gente, mas Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Como que São Paulo vai e contradiz Jesus, falando que é a igreja que é o sustentáculo da verdade? É porque, gente, Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é a igreja,
e nós somos um corpo. Jesus é a cabeça, isso está lá em Colossenses, e nós somos o corpo, está lá em Coríntios. E o corpo, ele é composto de partes, ele é composto de dedos e mãos, certo? Ele é composto de nariz e boca. O nariz não pode ser a boca não pode ser o nariz, a mão não pode ser o pé não pode ser a mão, o coração não pode ser o pulmão não pode ser o coração. Cada um tem sua função. Assim, somos nós como o corpo de Cristo, cada um tem seu dom. Tem gente que tem o dom da oração, tem gente que tem o dom da fala, tem gente que tem o dom da profecia, tem gente que tem o dom da doação. Cada um tem seu dom. Cada parte do corpo de Cristo tem o seu dom. E o corpo de Cristo somos nós, e Cristo é a cabeça, e tudo isso é a igreja. Muitas pessoas também erroneamente falam porque o Papa, falando que o Papa é a igreja, porque os padres. Gente, calma. Eles são, eles representam sim Cristo, representam sim. Quando eles estão lá consagrando, eles consagram o corpo e o sangue. Quando eles perdoam os pecados, é Cristo perdoando os pecados. Só que eles são humanos também. Então a igreja é pecadora. Não, a igreja não é pecadora. A igreja é santa. Pecadores são os homens e as mulheres que fazem parte desse corpo. Mas se o corpo é pecador, então a igreja é pecadora, então a igreja é pecadora. Não. As partes que somos nós do corpo, que somos pecadores, nós não corrompemos o corpo. E eu gosto muito de falar da missa, quando o sacerdote coloca água, no vinho. E qual que é a transformação que acontece ali? É a água que se torna vinho. Ou seja, a água é a humanidade, somos nós. O vinho é Jesus, o vinho é a divindade. Ou seja, é a igreja que santifica o homem, não é o homem que corrompe a igreja. Então, a igreja é o sustentáculo da verdade. E aí, se a igreja é Cristo, Cristo precisa que de alguma forma a sua igreja seja cuidada, seja amada, seja conduzida enquanto ele não volta. Por isso ele deixou o magistério, por isso ele deixou a doutrina, a tradição, e por isso ele deixou a Bíblia, por isso ele deixou a Sagrada Escritura. Então, meus amigos, creiam na Bíblia, estudem, leiam o máximo que vocês puderem. Surgiu dúvida, não interpretem sozinhos, porque nós não somos a cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Jesus. Se bater a dúvida, está aqui, o que vai tirar a sua dúvida, certo? O seu sacerdote, o seu bispo, o magistério e a tradição estão aqui junto com as passagens. Dúvida das passagens da Bíblia, você consegue entender tudo no catecismo. Por isso, meus amigos e irmãos, amem a igreja de vocês. A igreja de vocês é linda. Nós somos pecadores, mas a igreja de vocês é linda. A nossa igreja é linda. E a nossa igreja é Cristo. Não esqueçam disso, tá? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.